Precisamos falar sobre skill trees. Que tal começarmos com uma analogia? Skill tree, levando para o lado literal da coisa, é como um salgueiro, que durante seu crescimento seus galhos se ramificam criando novas estruturas, que por sua vez se ramificam novamente. Uma skill tree possui a mesma finalidade. Ela cresce fixando sua base de skills como raízes e em seguida se ramifica. Seus galhos criam novas possibilidades de gameplay ao adicionarem novas skills. E apesar de ter várias ramificações, ainda existe uma conexão com toda a árvore, já que para existir os galhos, ainda é necessário ter raízes. Existem skill tree que são similares a esse exemplo, e existem outras que no máximo podem ser comparadas com arbustos. Durante uma conversa algum tempo atrás com um colega desenvolvedor, ele me contou sobre a evolução de personagens ao decorrer da história do jogo que ele está produzindo. Ele me falou sobre colocar uma skill tree e eu perguntei, por quê? Já faz algum tempo que eu venho questionando a existência de skill tree em certos jogos. A skill tree deixou de ser um recurso para criar novas variáveis de gameplay e passou a ser apenas algo que já está na receita das grandes produções. Meu problema com skill tree hoje é a necessidade que os AAAs têm em trancar recursos importantes de gameplay, te obrigando a farmar pontos até que tenha o bastante para destravar aquele recurso. Sendo que ele poderia muito bem ser liberado em um momento chave da história. Não apenas isso, mas as skill trees não são mais sobre funcionalidade e sim sobre passar uma falsa sensação de progressão. Vou dar alguns exemplos. Mas antes de tocar nesse vespeiro, quero que saibam que estou questionando o sistema de progressão de alguns jogos, e não a qualidade do produto como um todo. Em Watch Dogs 2, algumas habilidades essenciais para cumprir missões são trancadas pela skill tree. Não é como se estivessem cometendo um pecado fazendo isso, mas porque as habilidades de hackeamento essenciais do protagonista não são adquiridas ao decorrer da história, mostrando assim um crescimento do personagem ao longo da trama, ao mesmo tempo que variações dessas skills são dadas na skill tree. Eu acho que seria mais interessante. Indo mais a fundo nesse exemplo, no jogo nós temos o botnet, que é uma barra de energia que o protagonista usa para hackear. O botnet é como um poder de processamento que você consegue reunindo seguidores, e que você usa para executar hacks complexos. Você aumenta o limite dessa barra fazendo melhorias de botnet na skill tree. Mas em vez disso, a barra poderia aumentar o seu limite à medida que Marcus cumpre as missões voltadas para adquirir seguidores. Isso daria uma sensação muito maior de progresso e imersão na história, fazendo o jogador se sentir importante. Indo para Horizon Zero Dawn, temos uma skill tree bastante comum em jogos de ação de hoje em dia, com uma divisão de 3 partes voltada para sobrevivência, combate e stealth. Na verdade, existe uma 4ª parte, porém ela não é voltada para a gameplay direta da personagem, e sim para melhorar recursos secundários, então não vou entrar muito nesse caso. Já que o foco do jogo está de certa forma na caçada, eu acredito que seria mais interessante essas melhorias serem dadas conforme o jogador usa determinados recursos. O estilo que o jogador joga determina o aumento de habilidades específicas, ou até mesmo decisões chaves ao longo da progressão, determina o tipo de habilidade que você irá adquirir no futuro. Às vezes parece que criam um personagem para o jogo e depois percebem que ele tinha habilidade demais para o início de campanha. Para resolver isso, eles pegam essas habilidades e jogam numa skill tree genérica, sendo que poderiam muito bem ser habilidades adquiridas ao decorrer da campanha. Em Marvel's Spider-Man, a skill tree tem tão pouco peso que é possível liberar todas as habilidades antes de terminar a campanha principal. Ou seja, não existe um senso de escolha que faz com que o jogador tenha que decidir entre uma habilidade ou outra. Já Control tem uma skill tree meramente baseada em números. Para não ser injusta, o jogador adquire as principais habilidades ao longo da história, ao completar algumas sidequests. E a skill tree fornece algumas melhorias dessas habilidades, mas ainda assim, a maior parte da skill tree contém apenas mudanças de valores, aumento de vida, barra de energia, dano e alcance de certas habilidades.
Isso diminui a importância da Skill Tree, e são evoluções que poderiam ser dadas através de um sistema simples de nível. Não é que eu odeie Skill Trees. RPG é o meu gênero favorito e Skill Trees são uma parte muito importante dele. Mas Skill Trees precisam de funcionalidade. Liberar melhorias levemente importantes e aumentar dano e vida é algo raso ao meu ver. Para mim, Skill Trees deveriam existir com o propósito de acrescentar novas habilidades e funcionalidades para o personagem. Não precisa ser algo exageradamente grande. Basta inserir skills com múltiplas funcionalidades, fazendo com que o jogador possa resolver um problema de mais de um jeito, e permitindo que ele use a skill de jeitos inteligentes. Um exemplo de Skill Tree que ao meu ver funciona é das primeiras classes de Grand Chase. Não vou entrar no mérito de problemas de balanceamento de skill, e nem nada do tipo, afinal esse não é o foco do vídeo. As primeiras classes dos personagens de MP do jogo possuíam uma Skill Tree que lidava muito com funcionalidade. A maioria das skills possuíam duas versões e cabia ao jogador escolher o que se encaixava mais na sua build e no seu estilo de jogo. É claro que Grand Chase era um jogo online, então não vou me aprofundar muito nele como exemplo. Diablo 2 tem uma Skill Tree que se encaixa muito bem com a minha analogia. Ela é separada por elementos, e algumas habilidades são bem parecidas, mas a Skill Tree se comporta da maneira que estamos acostumados. Cada nó é uma habilidade, e existem algumas habilidades que possuem pré-requisitos para serem liberadas. Mas existe um diferencial, que é o sistema de sinergia, onde colocar pontos em uma habilidade mais fraca pode fazer com que a habilidade mais forte tenha dano aumentado. Mas afinal, por que as Skill Trees existem em abundância hoje? Eu parei para dar uma pesquisada mais a fundo e percebi que existe toda uma relação emocional entre jogador e jogo. A existência de uma Skill Tree muitas vezes faz com que o jogador almeje determinadas habilidades e tenha uma forte sensação de conquista ao finalmente adquirir a habilidade que quer. O que faz sentido, mas eu ainda não concordo com o uso desenfreado desse recurso. É claro que de forma alguma eu sou dona da razão, mas eu particularmente me incomodo com Skill Trees preguiçosas e vagas, e não vejo sentido delas existirem em alguns jogos. Mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Esse vídeo foi inspirado num vídeo do canal Game Makers Toolkit e em algumas matérias do Gama Sutra. Deixo também um agradecimento especial ao meu professor de Game Design. Bem, os links estão todos na descrição para que vocês possam conhecer mais sobre o assunto. Podem me chamar de Killif e eu tô aqui para conversar.